Comentário de João 1, versículo 19 ao 28. Em João 1, 19 ao 28, vemos João chamar a atenção de certos judeus que provavelmente era o Sinédrio. Ele é questionado e não simplesmente fala do que pensa de si mesmo, mas anuncia a Cristo. Vemos a humildade de João e a grandeza de Cristo. Um batizava com água e o outro com o Espírito Santo. Então, vamos ao texto. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz o que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João 1, versículo 19 ao 28. Agora, comentando a passagem, inicio pelo versículo 19, que diz: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? João Batista anunciava Jesus, e vemos que o testemunho de João Batista moveu o interesse de certos judeus. E nessa passagem, quando fala os judeus, há vários comentários bíblicos que apontam que era o Sinédrio. E o Sinédrio era uma assembleia de juízes judeus. Então, o mais provável é que foi o Sinédrio que enviou sacerdotes e levitas para questionar a identidade de João Batista. Pois quem é João Batista? Ele era um servo piedoso ao Senhor. E os servos piedosos também podem atrair um questionamento semelhante. E devemos ter o mesmo coração de João, como demonstrado no próximo versículo. E no versículo 20 diz: ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. É fundamental reconhecer o papel de Jesus. Não podemos querer ser o Cristo, mas se assemelhar a ele. No versículo 21 diz: diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz o que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista não assume que é o Elias. Embora não fosse o Elias literal, um anjo havia profetizado sobre a vida de João Batista. Aspas, irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Fecha aspas. Lucas 1, versículo 17. Isto demonstra uma forma de atuar que se assemelha a Elias, e não Elias encarnado, como a doutrina espírita chegou a falsamente ensinar. Aqui está, na verdade, indicando a forma que Deus agiria na vida de João Batista, que assim como foi com Elias, seria com João. E claro, não significando que seria exatamente igual.
Portanto, João Batista nega aqui que ele era o Elias, o tisbita, e de fato ele não era. Nem disse que era o profeta, provavelmente respondendo que não era o profeta predito por Moisés, em Deuteronômio 18, versículo 15. Aspas. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Fecha aspas. Mas João diz quem ele é, citando Isaías 40, versículo 3, sendo ele a voz do que clama no deserto, chamando para endireitar o caminho para o Senhor. Assim, deviam tanto os enviados a João, como quem os enviou, preparar os corações para o Senhor. Mas não só estes, esta é uma necessidade de todos. No versículo 24 diz, ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. João Batista estava sendo investigado por fariseus. Eles que, segundo o próprio apóstolo Paulo, ex-fariseu, fala deles como sendo, aspas, o partido mais rigoroso da nossa religião. Fecha aspas. Trecho de Atos 26, versículo 5. E no versículo 25 diz, e perguntaram a João, então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Havia um desconhecimento do motivo que João batizava. A purificação espiritual era algo devido a Cristo. Já o prometido Elias, ele não era o próprio, mas não parecem ter absorvido a mesma verdade dita em Lucas 1, versículo 17. Aspas, irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Fecha aspas. Portanto, os olhos deles deviam estar fechados e, se ainda pensaram nessa possibilidade, não demonstraram isso. No versículo 26 e 27 diz, João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele veio depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Enquanto João só batizava com a água, que era um sinal, Jesus purificava com o Espírito Santo. Aspas, eu batizei vocês com água. Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Fecha aspas. Marcos 1, versículo 8. E o próprio João não se via como digno de fazer algo tão humilde como desatar as sandálias de Jesus. Mas por graça, João pôde batizar o Senhor. E no último versículo, o 28, diz, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Não se diz a localização exata, mas é possível que seja logo a leste do Jordão. Inclusive, levando em conta a demora das viagens na época, e que se Betânia fosse muito mais ao sul, aspas, então seria difícil Jesus e seus discípulos chegarem em Caná da Galileia 3 dias depois. Abre parênteses. João 2, versículo 1. Fecha parênteses. Destes eventos, se Betânia fosse situada tão ao sul. Fecha aspas. Comentário de William Hendrickson. E João 2, versículo 1 diz, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali.